duas maneiras são válidas. Eu acho que quanto mais você consegue manter sua identidade de jogo, mostra que você pode ter superioridade ao adversário, mas também não sou contra, principalmente quando você sente que um time é mais forte que o teu, tem mais soluções técnicas, ou melhor parte física, ou uma mudança drástica, eu acho que não vejo problema nenhum em você se adaptar aos adversários. Boa noite, Rogério. Amanhã abre a janela de transferências, né? E a expectativa da torcida é com relação a possíveis reforços, até mesmo para dar esse suporte que você precisa para que a equipe possa continuar tendo boa performance nas competições. Como é que você analisa essa situação? Você já tem alguma coisa planejada, já as conversas com a diretoria do Bahia com relação a essa situação, para que você possa ter esse suporte? Como é que está essa situação? Olha, eu sei que abre hoje, né? Na verdade, acho que é hoje, né? Já estamos depois da meia-noite, já está abrindo a janela hoje. Eu acho que o Cadu está trabalhando com relação a isso. Talvez como eu falei, acho que não vou nem mudar aqui minha entrevista que eu dei antes de sair do último jogo, de sair de férias. Nós estamos tentando encontrar uma ou outra peça que seja adequada ao orçamento e que possa nos ajudar. Sem dúvida, nós temos alguns setores que estão no limite, alguns jogadores ainda voltando, fazendo readaptação, voltando de lesão, outros que vão demorar um pouco mais para voltar, o caso do Canu, por exemplo, no sistema defensivo. Eu acho que no meio campo, o Eric mesmo machucado, nós temos boas alternativas, com o Michel, com o Nestor, com o Nico, com o Cauli, que pode fazer essa posição. E na frente a gente sofre um pouquinho mais. E nós estamos tentando, conversando, vendo os jogadores, e aí a partir da negociação fica por conta da direção. Boa noite, Rogério. Em função justamente de você ter 2 jogos seguidos agora. 3? Não, 3. Foi hoje, Sim. Foi ontem, né? Será no sábado e Sim. na terça-feira. Perfeito. E justamente competições distintas. Um jogo contra o Atlético que você precisa pontuar para continuar lá em cima. E o jogo contra o América, que é um jogo em casa, mas tem outro jogo fora, é mata-mata. Você falou em rodar o time. Sim. Você pretende fazer modificações na equipe, pelo menos para o jogo contra o Atlético, Okay. ou pelo menos não? Eu pretendo fazer uma avaliação, ver como cada um chega amanhã, né? Para que a gente possa ter hoje, primeiro jogo, depois de tanto tempo, alguns jogaram 90 minutos, nós temos que analisar, conversar. Amanhã tem as avaliações fisiológicas que todos eles fazem. Eu só vou fazer alguma definição de time na sexta-feira, ou talvez só no sábado mesmo, dependendo do tempo de recuperação. Se necessário for, fazer mudanças. Eu não estudei tanto Atlético Mineiro, agora já está com tudo baixado, eu vou começar agora. Quando chegar em casa, dar uma olhada no Atlético, amanhã de manhã, ou pós-almoço, antes do treino, vou estudar um pouco mais a fundo o Atlético, como vem jogando nos últimos anos. A gente é muito jogo, então você vai dando mais atenção ao próximo adversário. A partir de agora a gente começa a pensar no Atlético Mineiro. Se necessário for fazer mudança, seja pelo que a gente entende de necessidade, ou seja pela parte física, dentro do que nós temos, faremos sem problema. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação. Eu queria, na minha pergunta, trazer 2 aspas de 2 entrevistas distintas. Uma sua, durante essa semana, que você falou sobre o Bahia estar caminhando a passos largos para se tornar o melhor e o maior Bahia da história. E uma de Everaldo também, que ele falou sobre o Fluminense. Você citou o Fluminense lá no Mundial. E ele disse sobre os feitos do Fluminense, que, claro, fazem com que os adversários tenham ainda mais sede aqui no Brasil de derrotar o Fluminense por tudo que o Fluminense conquistou lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O quanto conquistar grandes feitos, o quanto a grandiosidade de tudo que o Bahia vem fazendo desde o ano passado traz responsabilidades para vocês, mas no seu ponto de vista, como é tornar tudo isso mais leve, tirar esse peso dos atletas para que esse processo seja também gostoso de se curtir e aproveitar? Eu acho que todo o processo de crescimento, se você levar com profissionalismo, com dedicação, ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É muito difícil, claro, igualar o Bahia de outras épocas, porque para igualar o Bahia de outras épocas, você vai ter que conquistar um título minimamente nacional, né? Que é o feito que o Bahia tem em 59 e 88. Então, eu acho que pode levar um tempo, mas eu acho que é um caminho, é uma construção para que o Bahia tenha mais sustentabilidade numa Série A, que consiga vivenciar melhor isso e que cresça a cada ano, que possa, como foi uma evolução de 23 para 24, que essa evolução possa continuar acontecendo para esse ano. É um desafio. Eu acho que
é difícil porque todo time investe, todo time contrata, todo time tem seu orçamento, cresce, como o grande exemplo, talvez o Fluminense, pelo que arrecadou financeiramente nesses últimos dias, quando jogou o Mundial de Clubes. Sobre o Everaldo, primeiro que eu gosto muito do Everaldo, eu acho que, para mim, honestamente, não muda em absolutamente nada. Toda vez que eu jogar, seja contra o Fluminense ou contra qualquer outro time, o intuito vai ser vencer. Eu não vejo esse processo. Eu acho que o Fluminense poderia ter vencido contra o Chelsea, né? A semifinal, e poderia perder um jogo aqui dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso está dentro de um pacote chamado futebol. E o Fluminense continua sendo um grande time, é um jogador para mim excepcional, que é o Arias, que é um jogador que faz muita diferença para o Fluminense, um time bonito de se ver jogar, foi muito competitivo nesse Mundial, assim como o Botafogo foi, assim como o Flamengo levou a Zap, que caiu na chave no lado mais complicado, que teria jogos que é difícil passar. Enfim, todos, acho que o Palmeiras, todos acho que elevaram a credibilidade do futebol brasileiro. Os 4 times que foram para o Mundial elevaram a credibilidade do futebol brasileiro. Todos conseguiram alcançar fases de mata-mata, que possa ser exemplo para a gente seguir no futuro. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo, pela classificação. É natural nessa retomada de ato entre campeonato, 30 dias, a ocorrência de lesões musculares, até mesmo pela falta de ritmo de jogo. Obviamente que no segundo tempo você destacou que o time caiu muito a produção. Eu queria saber de você se foi uma orientação da comissão técnica em relação aos cuidados relacionados à parte física, até porque o Fortaleza ele cresceu no jogo, era natural que crescesse também no jogo, é um time de primeira divisão, oitava de final da Libertadores, e o Bahia ainda teve a questão dos contra-ataques. Nós tivemos 3 ou 4 oportunidades de matar o jogo. Sim. E aí entra aquela questão que você fala sempre da concentração. Quero saber se foi uma orientação da comissão técnica e como é que você vê essa questão da concentração. Eu não acredito que uma comissão técnica, um treinador, passe uma orientação para o time piorar no segundo tempo. Seria incoerente por parte do treinador. Eu só vejo que o Fortaleza é um time que hoje disputa, como você falou, um time que está em Copa Libertadores, vai jogar oitava de final de Copa Libertadores, é um time que fez uma campanha excepcional no ano passado, é um time fortíssimo. Nós vamos enfrentar o Fortaleza daqui a alguns dias, né? Acho que é no outro sábado, né? Não esse sábado, o outro sábado, se eu não me engano, nós vamos enfrentar o Fortaleza lá, o que é muito difícil. Nós perdemos para o Fortaleza no passado, lá no jogo, ganhamos aqui, perdemos lá. Então, assim, sempre jogos complicadíssimos, tem uma tradição, rivalidade entre os dois times. Acho que é natural quando você não consegue matar o jogo, e esse é um problema que nós, infelizmente, carregamos há muito tempo. Criamos oportunidades, não conseguimos definir o jogo, mas nesse caso hoje eu acho que também teve influência da arbitragem na penalidade, que eu acho que ali acabaria o jogo. Como não houve o pênalti, normal. Nós acabamos sofrendo porque nós não temos a letalidade necessária para liquidar o jogo. E aí, o final de jogo, quando está um gol de diferença, a gente já sabe, vocês estão bem acostumados, infelizmente, a saber como fica.